A disúria realmente é bem frequente, mas a parte boa da história é que ela é passageira. Então, é uma disúria que acontece enquanto ocorre ali a cicatrização da região que foi operada. Quanto à incontinência urinária, eu confesso que era um dos meus principais receios quando eu comecei a fazer essa técnica. Mas quando você respeita a anatomia, você vai desde o início da sua fase de treinamento e insiste, permanece naquela linha de obedecer sempre a anatomia da próstata e fazendo a liberação precoce da região da próstata do esfíncter em direção à bexiga, é muito incomum. Para minha surpresa, foi uma complicação que eu tive muito incomumente, mesmo na fase inicial da curva de treinamento. Então eu hoje tenho muito menor receio, porque não é uma complicação que me traga preocupação. Né? Mas outras pequenas complicações podem acontecer. É, uma das coisas que também, ó, pontos positivos que eu pude perceber, inclusive com o corpo de enfermagem lá do hospital, é que não ocorrem mais as obstruções das sondas, como era muito comum acontecer nas técnicas mais antigas, né? Como a RTU, por exemplo, de obstruir um coágulo, entupir a sonda e você ter que ir às vezes à noite ou até de madrugada para desentupir essa sonda. Então isso acabou, essa história. Então as enfermeiras até ficam agradecidas com isso, porque é um plantão bem mais tranquilo para elas. E se é mais tranquilo para a enfermeira e para o médico, com certeza vai ser mais tranquilo também para os pacientes. Né? Perfeito. E assim, a sua rotina de prescrição assim, imediata após a cirurgia, justamente para minimizar esses sintomas e tal, ele tem um pós-operatório mais confortável. Como é É, que eu não, habitualmente você faz? Normalmente, eu tenho uma discreta diferença em relação a muitos colegas, que é o tempo da retirada da sonda, tá? Há uma incidência muito pequena de retenção urinária quando você tira a sonda no primeiro dia, que gira em torno de 7%, 8%, mas aí você diz, poxa, mas se de cada 100 pacientes que você tira a sonda no primeiro dia, 92 vão ficar bem e vão urinar já imediato, por que você não tira de todo mundo? Porque eu acho muito desconfortável você ter que ressondar um paciente. Né? Então já há trabalhos mostrando, fazendo a comparação da retirada da sonda no primeiro para o segundo dia, e a incidência de retenção quando você tira a sonda no segundo dia é próximo de 0%. Então, assim, tirando a sonda no segundo DPO, eu nunca tive um caso de retenção, né? Como eu tive tirando a sonda no primeiro dia. Mas isso é uma questão meramente pessoal. Acho que a maioria prefere tirar no primeiro dia e a maioria dos pacientes vai bem no primeiro dia. De prescrição para casa, normalmente eu prescrevo antibiótico mesmo, por poucos dias, entre 3 a 5 dias. Alguma medicação analgésica comum mesmo, que após a retirada da sonda dá um alívio, como por exemplo o pirídio ou outra parecida. E eu também prescrevo alguma substância laxativa, assim, um Movilax, um óleo mineral, para facilitar o paciente defecar sem fazer esforço importante ali na região pélvica, para reduzir com isso a chance de ter um episódio de hematúria ou algum coágulo que possa tamponar a uretra e trazer alguma retenção urinária nele. Basicamente são esses os cuidados e estimular a hidratação e um repouso relativo também, né? Certo. O que você faz diferente, Lucas? E qual é o paciente que você se preocupa mais em ser mais conservador? É, o, todo mundo eu tiro a sonda assim, não todo mundo é muito forte, né? Mas quase todo mundo eu tiro a sonda no primeiro dia. A gente acaba tendo uma experiência boa de retirar a sonda. Acho que o paciente, um dos benefícios do procedimento é exatamente esse. Acho que esse paciente, com o tempo ali, você vai ver o paciente que você não pode tirar a sonda no primeiro dia. Os pacientes neuropatas, acamados, pacientes que têm um colo vesical que não fica interessante, que você achou que você deu uma entrada maior no colo vesical, que o colo vesical ficou mais irregular. Eu acho que esses pacientes eu deixo a sonda até 5 dias, esse que eu acho que o paciente tem algum tipo desse de característica. Então eu aprendi isso com o tempo, com a experiência. É um nível de evidência fraco, sim, mas pessoal também. Mas os nossos números de retirar a sonda no primeiro dia, eles vão muito bem. Independente do tamanho da próstata. Acho que o tamanho da próstata não condiz
com a retirada ou não da sonda no primeiro dia. Antibiótico eu também não dou antibiótico para ninguém, é só profilático. Eu sei que o paciente obviamente tem uma infecção urinária, tem uma prostatite, alguma coisa assim que diga para que você deva tratá-lo, mas acho que não precisa tomar antibiótico. E o resto acho que é a mesma coisa, né? Anti-inflamatório, analgésico, essa parte de digestão é muito importante. Se o paciente fizer força, ficar obstipado, fizer força, ele vai sangrar, ele não pode sangrar. Eu tenho o costume de dar alguma coisa para os meus pacientes também para ele defecar de uma maneira mais tranquila. A parte da ingesta hídrica é muito importante, né? Tem que beber mais água ali para estar lavando realmente a bexiga, urinando mais vezes. Eu explico para ele que aqueles primeiros dias ele vai urinar bastante, ou até mesmo que ele vai hidratar mais, né? A parte alimentar não tem restrição, tem que mobilizar mesmo, andar em casa, é importante ele ficar mobilizando, ele fica andando. São detalhes, se você reunir aqui, sei lá, 5 pessoas que fazem bastante, cada um vai ter um detalhe, vai ter uma coisa diferente, uns vão falar uma coisa, não é que tem certo e errado, é mais ali o costume e é o que diferencia um médico, não dizendo que é melhor ou pior, apenas que todo mundo no mesmo grupo vai ter gente que vai se comportar de jeito diferente. Tem gente lá que eu mostro a cirurgia, ensino, faço lá 30 cirurgias com a pessoa mostrando como é que faz. Na primeira cirurgia que o colega vai fazer, que eu ensinei, ele vai lá e já muda o que eu ensinei. É impressionante. Você fica revoltado, mas dá certo. Ou seja, significa que tem que ser do seu jeito. Um detalhe importante, quando o Lucas comentou aí sobre o volume da próstata, a gente acabou não pontuando, né? É verdade. As técnicas antigas, né, como a RTU, elas permitiam que a gente fizesse a raspagem, chamada raspagem da próstata, em próstatas de até em torno de 80, ou quando a gente estava falando de cirurgiões muito experientes, talvez um pouco mais, mas a média em torno de 70, 80, no máximo 90 gramas. E o Holep, ele permite que a gente tire próstatas de volumes muito maiores, também por via uretral. Isso que é muito interessante, né? Porque antigamente, ou a gente fazia RTU, quando a próstata tinha até em torno de 80 gramas, ou a gente partia para uma cirurgia ou aberta ou laparoscópica para uma próstata maior. Ou robótica. Ou robótica para uma próstata ainda maior. Hoje em dia isso vem caindo em desuso porque você consegue tirar quase praticamente todas as próstatas por via uretral, né? Então isso foi um avanço que é muito importante mesmo. Isso muda também o paradigma do paciente que tinha uma próstata imensa e ficava sem opção de fazer uma cirurgia minimamente invasiva por via uretral, né? Então isso também é bem interessante se pontuar. Perfeito. Então, essa parte relacionada ao volume prostático, acho que a gente comentou, é importante, né? Tipo, a experiência do cirurgião vai fazendo com que ele amplie o volume prostático, ele consegue ter êxito na cirurgia de nucleação. E pensando aí no futuro do Holep e na situação, a distribuição aqui no Brasil, né? Só convênio, só já existe no SUS, e quais são as expectativas futuras a nível mundial, assim, de inovações na cirurgia nucleadora? Eu acho que o Holep não é a enucleação, né? Não é uma técnica tão cara quando você vai colocar na medicina. Tem um custo, obviamente, maior do que a RTU da próstata, mas não tem nenhuma comparação, poderia até ter, do peso ali, comparando os 30 dias que você opera, né? O que acontece com o paciente, entre complicações, reinternações, medicamentos, etc., para ver ali. Isso é uma coisa difícil de fazer, mas é algo que tiraria essa dúvida. Mas eu vejo com grande entusiasmo o futuro. Eu acho que foi uma técnica hoje que quando você vai para eventos, cursos médicos, é uma das coisas que mais enche, que tem mais curiosidade, tem mais desejo de aprendizado pelos urologistas. A maioria das pessoas querem entender, querem aprender, porque realmente é algo que todo mundo acredita de uma maneira unânime. Então, assim, eu acho que nos hospitais hoje você vê cada vez mais, por exemplo, uma técnica que expandiu muito rápido no interior do Brasil, Bahia, Centro-Oeste, Sudeste, enfim. Então, assim, é algo que vai vir e também que ele cabe completamente no SUS. Hoje, cada vez mais você encontra hospitais do SUS fazendo a enucleação. Porque eu acredito na enucleação,
que você resolve mais definitivamente, inclusive, o problema daquele paciente. E que você diminui menos, que diminui mais as reinternações, episódios de sangramento, de retorno ao hospital, de emergência. Você resolve mais rápido a vida do paciente também. Então, é um tipo de técnica que é muito interessante para os pacientes usuários do SUS, porque ela é mais definitiva e você não acrescenta tanto o custo do paciente e acrescenta, eu acho, novamente, sem uma perspectiva assim, de estudo a nível Brasil, mas eu acho que o custo a curto prazo de 30 dias é menor também de você fazer essas técnicas do que a velha técnica da RTU de próstata. Acho que isso é um trabalho que ainda leva um tempo para acontecer. É um trabalho meio que esse trabalho de conscientização das operadoras. É um trabalho meio de formiguinha ali, de você ir no dia após dia conscientizando de que realmente a vantagem é muito grande e os resultados não tem muita comparação, porque são bem maiores com o laser realmente. Coincidentemente, essa semana aconteceu de um auditor de uma determinada operadora de saúde entrar em contato comigo querendo entender por que ele deveria ceder o uso da fibra, disponibilizar esse material do laser para a cirurgia de um paciente. Aí eu fui explicar para ele, no final ele fez, agora eu entendi bem e tal, e acabou liberando, por exemplo. Então acho que aos poucos as operadoras vão perceber, já várias liberando o uso da fibra do laser, não todas, mas várias, mas eles vão perceber que o custo, ao final, acaba sendo menor, porque é um paciente que não vai reoperar a próstata no futuro, coisa que a gente fazia muito frequentemente com a RTU de próstata. Qual é o urologista que nunca reoperou um paciente que fez apenas a RTU? Isso é muito frequente. Com 3, 4, 5 anos, o paciente voltar ao consultório e dizer, olha, estava ótimo, mas eu não sei, começou a apertar de novo, porque a próstata remanescente cresceu novamente. Isso não acontece no Rollep, Então, e quanto ao SUS, é uma questão também de tempo. Eu acho que tem muito espaço para a cirurgia crescer no SUS. Hoje a gente já tem aqui em Salvador alguns hospitais que disponibilizam, eventualmente também cursos até lá no Hospital das Clínicas. A prefeitura teve uma iniciativa muito, muito bacana também de adquirir um aparelho de laser e colocar lá no Hospital Municipal do Homem. E a resposta tem sido muito interessante, porque é um dos problemas do Sistema Único de Saúde, a rotatividade de vagas. Então, quando você faz a cirurgia com laser, você acaba conseguindo dar alta ao paciente de forma mais precoce. Então, isso do ponto de vista prático foi muito interessante. E, assim, para mim, tem sido uma experiência muito boa, porque eu tenho a alegria de trabalhar lá. E os resultados são ótimos. É bom para o paciente, é bom para o hospital, é bom para o médico, enfim. Então, tem sido uma experiência bastante gratificante essa de conduzir esse tipo de procedimento também ao nível do Sistema Único de Saúde. Eu acho que assim, essa parte não só da disseminação dos equipamentos, a redução do custo de consumo, o próprio treinamento, é uma técnica, à medida que ela vai sendo incorporada dentro do meio médico, a gente viu isso acontecer com outras situações para tratamento de cálculo, cirurgia videolaparoscópica e tudo mais. A tendência é que, é a minha opinião, que é uma técnica que não é aventureira, uma técnica que veio realmente para agregar e para ficar no tratamento da hipertrofia benigna da próstata. Existe alguma perspectiva assim, de alguma inovação tecnológica em relação a equipamento, aparelho, assim, a nível mundial, que deve vir nos próximos anos, que já estão se comentando? Tem estudos, alguns aparelhos vindo, assim, eu não vejo nada ainda que consiga avançar além do Rollep nesse momento. Existem uma série de técnicas que são estudadas, que são distribuídas no mercado. Isso aí é para outra conversa, que a gente coloca todas elas dentro de uma mesma sacola, que é o MIST. Existe uma mais próxima que não se encaixa no MIST, eu também não acho que seja que se encaixe no Rollep, porque é um que usa água, chama água ablation, mas é algo que já existe há algum tempo, está demorando, toda a técnica demora algum tempo para caminhar muito, eu já fico... Vai desaparecer. Eu já fico na dúvida o quanto boa ela realmente é, então eu acho que ainda está a desejar, mas fora isso, eu não vejo nenhum. O que eu acho que tem é que os lasers vêm melhorando, os morceladores vêm melhorando, o laser vem melhorando, as óticas, o diâmetro de aparelho, o set, que é uma maneira que você mexe no laser,
vai ser disponível para mais, assim, para melhorias. Então isso você consegue entregar um melhor molde de energia, agilizando sua energia, sendo menos invasivo, o laser penetrando menos no tecido, e tem as características físicas mesmo do laser. Isso aí eu acho que existe ali um estudo maior nesse tipo de característica. Então isso, por exemplo, quando eu comecei a fazer o roll-up, o laser que a gente tinha era de 60, 80 watts, hoje você tem até 150 watts, você não tinha o túlio, você não tinha o túlio pulsado, hoje já tem, mas é tudo caminhando para pré-nucleação. Então, provavelmente daqui a uns 5 anos vão ter outras formas. Hoje já tem um outro laser de uma empresa que já coloca um outro laser que já tem efeitos do laser que a gente fala, que tem o efeito Moses, já tem o efeito magneto, já tem, então já são, mas isso é o quê? É o mesmo laser, a mesma energia, mas com características diferentes do laser. Isso que eu acho que é como está sendo a nossa evolução, que eu olho o futuro é mais para esse lado do laser. Quanto a outras formas de tratamento, isso que o Lucas comentou sobre os MISTs, né? O que são os MISTs? É o que os norte-americanos chamam de Minimally Invasive Surgical Treatment. Então são os tratamentos de invasividade muito pequena e que são feitos muitas vezes de forma ambulatorial. Por que isso teve uma repercussão tão grande em um país como os Estados Unidos, por exemplo? Porque o custo, né, é muito alto de se manter o paciente no hospital nos Estados Unidos. O custo por minuto estimado de um centro cirúrgico norte-americano é acima de 50 a 60 dólares. E quando você faz o procedimento a nível ambulatorial, esse custo despenca. Então houve uma repercussão muito grande dessas formas minimamente invasivas, principalmente no início. Mas qual o principal problema, né, desses tratamentos tão assim, digamos, sedutores, por serem tão práticos e tão fáceis? É a incidência de retratamento no espaço curto de tempo, né? Então, de uma forma geral, não falando especificamente de nenhum deles, mas a expectativa é de que o retratamento gira em torno de 20% no espaço de tempo de cerca de 2 anos. Isso é muito alto, porque o custo desses tratamentos minimamente invasivos também não é um custo desprezível. Então, esse é um ponto importante. Num dos cursos que eu tive a satisfação, a alegria assim, de fazer no início do meu treinamento, foi com um professor que é uma pessoa assim, ótima em todos os aspectos. O Lucas também teve a satisfação de conhecê-lo, que é o Dr. Fernando Gomes Sancha. Tinha um diretor de uma empresa lá, o diretor da parte de educação, diretor mundial dessa empresa, e numa conversa com ele, sem perceber, mudou minha forma de ver o procedimento, porque ele me disse assim, falou: olha, Paulo, eu estou há 40 anos nesse ramo, ele me disse, e eu já vi praticamente todas essas novas invenções para tratamento, todos esses novos tratamentos para próstata, mas nunca vi nenhum como esse. Então, embora seja uma cirurgia trabalhosa de se aprender, difícil, uma curva de aprendizado um pouco mais difícil, mas nada impossível. Você invista assim, seu tempo, seu interesse nesse tipo de tratamento, porque seus pacientes vão se beneficiar muito. Então eu estou absolutamente convencido de que os resultados são diferentes. Essa técnica realmente é uma mudança de paradigma. E como o Lucas comentou, hoje você vai nos congressos, as mesas superlotadas, os auditórios superlotados, qualquer curso que você proporcione enche, porque as pessoas estão com um interesse muito grande, né? Os pacientes, interessante, eu não sei se o Lucas tem percebido isso, mas às vezes o paciente já vem perguntando qual é o diâmetro do aparelho que a gente vai usar. É interessante isso aí. Ele pega a informação toda já na internet, no chat, e aí por aí vai. A camisa número tal, a camisa mais fina e tal. Experts. Não que isso é legal, né? Porque não tinha antigamente. Você não tinha acesso como tem hoje à internet, e isso é muito interessante também. Exatamente. Então, assim, às vezes brinco assim com essa questão do tratamento para hipertrofia da próstata, né? Como é quando você chegar num determinado tipo de restaurante que vende pizza, que vende carne, que vende tapioca, que vende um monte de coisa, e você tem que, às vezes, discriminar para o paciente o que, assim, nesse cardápio, né?
Então, lembrando assim que realmente a ideia e a grande vantagem das cirurgias nucleadoras é de serem um tratamento praticamente definitivo para o tratamento da hipertrofia prostática benigna, né? Que é o grande tema de hoje. Então não podia ser diferente, né? Uma conversa fantástica aqui com dois experts da cirurgia nucleadora da próstata, seja ROLEP, seja TULEP, ou qualquer outra sigla que a gente esteja falando. O ROLEP eu acho que foi o que foi mais disseminado, né? Vamos dizer assim, né? Por ter o pioneirismo do tipo de energia. Mas eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês dois e agradecer, em nome da SBU Bahia, a contribuição que vocês deram aqui com o nosso programa. Acho que é muito bom estar aqui, poder falar sobre esse assunto, desmistificar um pouco, abordar um tema tão atual. E agradecer a SBU em nome do nosso presidente Humberto por essa ideia, por essa atitude de estar aqui, trazer as pessoas, trazer eu e o Paulo para falar um pouquinho. E sem dúvida, assim, assistam, revejam esse podcast, que acho que vai ajudar muito e criar ali uma expectativa e um desejo de aprender e de entender mais sobre essa técnica. Eu queria agradecer o convite mais uma vez. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre o assunto, mais a gente vai desmistificando o tema, mais a gente vai tornando isso um assunto natural do dia a dia, tanto entre os pacientes quanto entre os colegas médicos, né? E parabenizar o Humberto pela iniciativa. Dizer que há também uma intenção da nossa parte, na próxima gestão agora, da SBU, estimular a disseminação também, né, da técnica entre os colegas e popularizar cada vez mais entre os pacientes. Eu acho que isso é importante para todos, porque é uma técnica de um procedimento que a gente faz no dia a dia, né? Diferente de procedimentos que a gente faz muito eventualmente, a hiperplasia prostática benigna possivelmente um dos procedimentos mais realizados no ambiente urológico, né? A estimativa é de que mais de 50% dos pacientes acima de 50 anos venham a ter algum grau de aumento do volume da próstata. Então, por isso a relevância do tema, né? Porque é um tratamento definitivo para uma doença extremamente prevalente. Maravilha. Então, vamos encerrar esse nosso episódio de hoje do SBU Bahia Cast. E sempre trazendo conteúdos que sejam inovadores ou que sejam polêmicas, motivo de discussão, de atualização, e agradecer a audiência de vocês todos. Muito obrigado.